Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, sou um dos responsáveis pelo trabalho em Ipanema. Eu tenho aqui à minha direita meu amigo, que também é mestre, Thiago Pereira. Olá, bom dia, mais um episódio, estamos de volta. E à direita dele temos Rodrigo Moreira. Isso, eu, pessoal, bom dia mais uma vez. E hoje com mais uma entrevista com a gente aqui no nosso episódio, né? E hoje temos a honra de receber uma pessoa que eu posso chamar de Sisuk. Ele é mestre pela Moyal 21, Fábio Gomes, especialista em segurança. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e espero atender a expectativa de todos. Vamos lá. Então, acho que vale a pena falar, eu queria agradecer a presença do mestre Fábio Gomes, porque eu acho que esse episódio vai ser muito importante não só para quem é do meio, né, que trabalha com segurança, mas também para os artistas marciais, porque muitas vezes a pessoa, ela, por uma falta de compreensão, de achar que exatamente daquela maneira que você recebeu é como deveria ser aplicado em uma situação de combate, acaba não entendendo como isso funciona. Então, acho que hoje a gente vai poder entender como ir além do que está na superfície para poder adaptar o trabalho a forças especiais. Vai ser bem especial. Legal. O nosso podcast sobre vida Kung Fu é exatamente sobre essa transposição, né, do Kung Fu para a vida real, vamos dizer. Uhum. E aí, como é que deu o seu início da sua jornada? Como é que você começou o 21? Como você conheceu? Como você conheceu o seu mestre? Vamos lá. Eu morei em vários locais aqui no Rio, sou daqui do Rio de Janeiro, né? E um deles, onde eu passei bastante tempo, foi a cidade de Mesquita, e na Baixada Fluminense. E lá, eu sempre tive interesse por artes marciais, assim, eu sempre busquei algo para o meu autoconhecimento, para me fortalecer, para ser mais confiante. E aí, identificando isso através de leituras da época e tudo mais, eu pude perceber que através do caminho pelas artes marciais eu poderia alcançar esse tipo de objetivo. Obviamente também me inspirou muito o Bruce Lee, né, como muitas pessoas, a questão do combate em si. E foi por essa razão que eu comecei a seguir essa jornada. Agora, eu pude experienciar vários estilos, né? O karatê, o aikido, enfim, diferentes modalidades. Foi onde, através das revistas, mais uma vez, eu encontrei o trabalho do que seria o meu mestre mais à frente, o Léo Imamura. E em São Paulo, algo muito distante para mim, né? Mas eu pude perceber também nessas edições e que tinham núcleos aqui no Rio de Janeiro. E eu visitei um deles aqui no centro da cidade, do Rio de Janeiro, na rua Tadeu Kosciuszko, no centro. E lá quem me recebeu foi até o mestre de vocês, o Júlio Camacho. E logo na primeira conversa, eu já me apaixonei pelo Wing Chun, né? Eu identifiquei, nossa, aqui é o que eu estava buscando. Mas não tinha maturidade, né? E não sabia exatamente o que eu queria. E ali foi me apresentada uma abordagem bem diferente do que eu já havia vivenciado. E aí me apaixonei, entrei, me inscrevi logo na escola, né, de Wing Chun, e ali comecei o meu estudo, né? Mais à frente, que eu pude conhecer pessoalmente o meu mestre, né, o Léo Imamura. E foi aí que começou uma relação bem mais próxima, né? Eu indo a São Paulo, ele vindo ao Rio, eu indo ao encontro dele em viagens, e assim foi. E a gente, mestre Fábio, está falando dos anos 90, 93 ou 94? Bem lembrado. Eu entrei na família antes de novembro, né? Foi através do Wing Chun Experience, mas aí tive o acesso em 1º de novembro de 94. E aí a gente está falando ali de um período bem diferente do que a gente vive hoje. Você pode trazer um pouco como é que era esse cenário do Wing Chun no Rio de Janeiro quando você começou? Bom, vou tentar trazer um pouco do que eu pude vivenciar, né? Confesso que eu não era um aluno disciplinado de início, né? O mestre de vocês, o Júlio Camacho, meu irmão Kung Fu, teve muito trabalho e por diversas vezes me resgatou, literalmente, né? Porque eu abandonava os estudos por alguma razão e ele ia lá, Fábio, vamos lá, insistia para que eu voltasse. E eu lembro muito bem de uma das frases que ele falou, Fábio, confia no Wing Chun, né? Confia no Kung Fu, ou seja, confia no processo. E assim eu busquei fazer, né? Porque assim,
por que abandonava, por que te resgatava e tudo mais. A gente sabe que todo o processo de autoconhecimento, você acaba se olhando no espelho e muitas das vezes, em muitas ocasiões, você não fica muito satisfeito com o que vê. Mas com essas palavras de incentivo, com esses resgates, com a ajuda da família Kung Fu como um todo, com o meu mestre mais à frente, o Leo Imamura, e felizmente eu pude gradativamente percorrer esse caminho, essa jornada de uma maneira mais adequada, tirando proveito de cada situação. Obviamente, como a gente fala, né, na vida somos eternos aprendizes. Então, a gente tem a vida toda para desenvolver o nosso próprio Kung Fu, né? Mas, nessa época, eu tive essa dificuldade inicial, mas depois pegou no tranco, né, como se fala. E assim foi. A gente estava começamos o episódio falando do Thiago, né? Thiago Silva te chamando de Sisuke, né? Você falou de irmão Kung Fu, falamos de família Kung Fu. Isso. Então, só para poder situar um pouquinho quem estiver ouvindo a gente, né? O mestre Fábio, ele é nosso tio mais novo em termos de Kung Fu, né? Ele é irmão Kung Fu do nosso próprio mestre, como foi falado mais cedo. E esse é o que se chama de Sisuke. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: você falou que no começo não tinha maturidade para saber exatamente o que você queria. Como é que você enxerga a importância dessa própria estrutura que você falou, assim, né, de uma família Kung Fu, desse amadurecimento dentro do que nós fazemos, né, dentro desse amadurecimento de pensamento de um artista marcial? A importância da família, né? Então, no meu caso, eu vim com muito influenciado por filmes, por revistas. Eu não tinha uma visão mais profunda do que eu pude encontrar quando eu conheci o Wing Chun, digamos assim. Mesmo escolas de outras artes marciais, eu não tinha... Não estou dizendo que as escolas não tinham, digamos assim, recursos ou sabedoria para me passar o que elas tinham de conhecimento. Eu, no caso, que não tive a maturidade na época, eu era muito jovem, para perceber a profundidade que qualquer arte marcial que elas têm de potencial para ser transmitida. Obviamente vai depender da pessoa, né, do transmissor, que ele é o intermediário entre o que tem para ser passado e a pessoa, né? Mas no Wing Chun, quando eu passei a frequentar o Mokun, como a gente chama, né, o recinto marcial, eu tive mais uma visão um pouquinho mais ampla do que eu tinha em comparação lá atrás, né? E aí eu pude tirar um proveito maior, né? Até também, obviamente, tem a questão da abordagem em si, eu achei muito interessante também, você falou da família Kung Fu, né? Me lembra uma das formas da gente aprender o Kung Fu, né? Que é passado para a gente, da forma tradicional e tal, através da convivência. Então, eu acho que isso é algo natural dos seres humanos, não é? Até os ditados, né? Ande com os lobos e aprenderá a uivar, né? E eu achei interessante os chineses aproveitarem, tirarem proveito dessa possibilidade e explorarem esse recurso, essa forma de transmitir um conhecimento, um legado. Isso me chamou a atenção, sabe? Essa maneira de aprender. Ou seja, o Kung Fu não se ensina, se aprende. Sabe? Essas coisas eu não tinha ouvido até então. E assim, isso foi me despertando mais interesse, cada vez mais. A gente está fazendo esse background aqui para quem, né, muitas vezes chegou nesse episódio pelo interesse na área de segurança, dessa arte marcial que se chama Wing Chun, que é uma arte chinesa fundada por uma mulher e da qual você é praticante desde 1994 e hoje é mestre sênior. Como você falou, você foi influenciado também pelo Bruce Lee, que talvez o praticante mais ilustre dessa arte, e você se tornou um seguidor, mais tarde um discípulo do grão-mestre Leo Imamura. Sendo alguém jovem, influenciado pelo Bruce Lee, por filmes e revistas, você consegue lembrar como é que foi o seu primeiro contato com o seu mestre? O que você sentiu? O que você percebeu dele? E depois de tantas décadas, você que falou dessa ideia de andar junto com lobos, né? O que você acha que você herdou dele, que hoje faz parte de você e que você atribui à convivência com ele? Bom, vamos lá. Eu acredito o seguinte, quando eu comecei a ter os primeiros contatos com o meu mestre, eu ainda, né, assim, tudo é um processo. E aí,
cada vez mais, através do convívio, a gente vai conhecendo mais o outro, né? Vai percebendo mais como o outro é, como ele lida com as diversas situações e cenários da nossa vida. E aí, cada vez mais eu pude perceber o que eu poderia fazer com o Kung Fu, né? Com o Wing Chun. E isso foi me deixando cada vez mais interessado em aprender mais, sabe? Em aprofundar meus estudos, em acompanhá-lo, em estar junto da família Kung Fu, porque assim, eu percebi uma atmosfera diferente na minha vida, né? Isso me influenciava de tal forma que eu, não só eu, mas como outras pessoas, percebiam, nossa, Fábio, você está agindo assim, dessa maneira, diferente de antes, sabe? Percebiam uma certa transformação. Muitas das vezes silenciosa, sutil, outras vezes não, dependendo muito da ocasião, né? E com isso eu ia modulando, digamos assim, ao longo do tempo, né? Ao longo da minha jornada, a minha forma de expressar o Kung Fu, não só no recinto marcial, digamos assim, mas na minha vida como um todo, na vida profissional, em família e por aí vai. E desde aquela época eu venho buscando equilibrar essa forma de me expressar, né? Como foi falado, esse desenvolvimento humano é para a vida toda, né? O aprendizado é para a vida toda. Então, assim, na minha concepção não existe assim, eu sou formado em tal coisa, estou preparado para... Não, a vida é dinâmica, tudo muda o tempo todo, né? Então, eu acho que isso também vale para o Kung Fu. Legal. Eu te conheci mais ou menos em 2005 e o Sikun, o mestre Lemamura, estava falando um trabalho sobre defesa de facas. E você estava lá, não lembro porquê, mas uma frase que me marcou muito, que ele falou assim, imagina o Fábio, ele vai dar aula pro cara que vai subir o BOP e o morro. O que você acha que essa defesa de facas serve pro cara que está armado até os dentes? Como é que surgiu esse trabalho com as forças especiais, com esse âmbito na segurança mais aplicada, vamos dizer, ao mundo real? Entendi. A minha família tem eu nasci junto ao trabalho de segurança, né? Minha família tem uma empresa, o Grupo Sermacol, então, assim, atua não só no campo da segurança, como em outros tipos de serviço, como bombeiro profissional civil, limpeza, dentre outros, né? Então, eu sempre fui ligado a esse campo da segurança, desde pequeno. E isso sempre me apaixonou. Eu morava, né, onde era quando era aqui no Rio ainda, o 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército, e passava sempre em frente por lá, e me apaixonei, sabe? Caramba, que unidade, então, eu ouvia falar, né, dos comandos, dos Forças Especiais do Exército, das missões, né, que o pessoal falava e tal. Não, obviamente não falava o que faziam, aquela coisa, mas tinha muita mística, né? Sim. E eu, civil, não sou militar, ouvia aquilo e, por gostar da área de segurança, ficava maravilhado. Nossa, caramba, os caras devem ser muito feras e tal. E até que tomei coragem e tentei um contato, né? Tentei falar com o comandante na época da unidade para oferecer um trabalho, uma parceria de transmissão do Wing Chun para militares daquela unidade. E eu fui recebido por um oficial, não pelo comandante. Me levaram para uma sala, me encheram de perguntas, né, naturalmente. Pô, quem é o Fábio, né? O que ele pretende? Já pertenceu a alguma unidade de elite? Né? Já pertenceu a Legião Estrangeira Francesa e tudo mais? Quem é você para estar aqui e tal? Mas a gente conversando, eu expliquei que, olha, a ideia realizar uma demonstração, mesmo que eu tenha pertencido a alguma dessas unidades, eu acredito que a habilidade não se transmite. O que se transmite é o conhecimento. E se for interessante, a gente pode estabelecer uma parceria de alguma forma, em algum nível. E assim, felizmente, eles levaram a informação para o comandante. Na época, o núcleo que o seu mestre de você, Júlio Camacho, estava à frente, recebeu um fax falando da aula demonstrativa. E aí eu contactei o meu mestre, né, o Lemamura, que sempre soube desse meu movimento e sempre apoiou. E aí ele veio ao Rio e
fui buscá-lo no aeroporto e ele perguntou, no aeroporto, Fábio, o que é para eu fazer aqui? O que eu estou fazendo? E aí eu fui tentando ambientá-lo da melhor forma, né? Que a ideia era fazer uma demonstração e tudo mais e tal, mas acho que ele queria, obviamente, puxar de mim, e aí, o que a gente vai fazer lá? Né? Também me colocar na responsabilidade, né? Chegando lá, estava o mestre Nathaniel Rosa, Júlio Camacho, meus irmãos Kung Fu, né? E mais o nosso mestre. E foi feita a demonstração com militares da unidade. Eles participaram, inclusive. Achei muito bacana isso, a postura, a maturidade deles, sabe? Em participar conosco da demonstração em si. Gostaram, a gente teve um retorno que foi favorável. E aí iniciou-se um trabalho em 1999. Nossa. E a gente ficou por um bom período lá, 10, 11 anos, realizando atividades junto aos comandos e forças especiais. Durante esse período todo, a unidade se mudou para... Ela pertencia à Brigada de Infantaria Paraquedista. E depois ela se desvinculou porque foi criado um grande comando, né? O Comando de Operações Especiais. E fica situado em Goiânia. Eu tive a oportunidade de ir lá, muito bacana o local, imenso, uma estrutura fascinante. E aqui no Rio, no Forte Imbuí, em Niterói, ficou a formação deles. É o Centro de Instrução de Operações Especiais, onde ali se dá o treinamento todo deles, né? A formação, tudo, os estágios. Pegando o gancho, mestre Fábio, teve uma oportunidade, há quase 10 anos atrás já, que a gente estava fazendo uma gravação na região de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, com o grão-mestre Lemamura. Então estava todo mundo atrás da câmera e ele estava num estúdio ali na freguesia, e de vez em quando ia alguém lá na frente da câmera com ele ajudar nessa gravação que a gente estava fazendo. Quando acabasse a gravação, a gente ia para a Barra para um jantar, também na Zona Oeste. E aí ele perguntou assim para mim, Pereira, que horas é o jantar e onde vai ser no intervalo? Lá da frente das câmeras, né? Aí eu falei assim, tá tendo um tiroteio na linha amarela, então a gente está esperando um pouquinho para ver se para depois nós irmos. Acabou que nós decidimos ficar na freguesia e ele fez o seguinte comentário. Ele para quem não sabe, o grão-mestre Lemamura morou em São Paulo a maior parte da vida dele, hoje mora em Brasília, e frequentou os Estados Unidos por décadas, ainda frequenta para ter a formação dele com o Patriarca Moyato. E ele falou assim, é impressionante a naturalidade com a qual você falou isso. Você perdeu completamente a sensibilidade, assim, é um tiroteio, e você está falando, vamos esperar um pouquinho. Ele falou, eu fico imaginando algum conhecido meu dos Estados Unidos ouvindo essa frase. Tendo isso em mente, mestre Fábio, hoje a gente tem alguns profissionais militares, né, como o próprio Coronel Visaco, que vem ajudando muito a educar a população com relação à segurança pública. Eu queria perguntar para você, hoje o Rio de Janeiro, ele vive um problema de segurança pública ou de guerra? Você consegue esclarecer isso? Vou tentar, mas assim, lembrando que, obviamente, é o meu ponto de vista, né? Eu não quero nem me comparar com o Coronel Alessandro Visacro, né? E outras autoridades que, obviamente, têm mais propriedade para explicar sobre o tema. Mas a minha visão é a seguinte, eu entendo que segurança pública, muitas pessoas relacionam tão somente à polícia, às polícias, polícia militar, civil e polícias federais. Eu acho que não se limita só à polícia, é a minha visão. É muito mais amplo. Todos nós somos responsáveis, a segurança é a responsabilidade de todos. Lógico, cada um dentro de suas atribuições, de suas funções, certamente e óbvio que envolvem as polícias também, mas, por exemplo, o saneamento básico, sabe, educação, saúde, no meu entender, fazem parte também desse universo da segurança, contribuem para a segurança ou insegurança, contribuem, cada um no seu, entre aspas, quadrado, né, digamos assim, mas se interrelacionam, não tem como dividir, sabe? Botar muro, não tem como, a gente sabe disso. E dentro dessa visão mais ampla, eu acredito que tem, assim,
problema, não é? A gente não... infelizmente, né, eu gosto de ser um otimista, mas eu acredito que mais à frente, e a gente está caminhando para isso de alguma maneira, para melhorar esse aspecto, né? Mas eu acredito sim que a gente esteja passando, óbvio, né, por um problema relacionado à segurança pública, nesse sentido mais amplo, não é? A gente tem tropas policiais altamente preparados, a gente sabe disso, a gente tem até membros da família Kung Fu, né, que são policiais, chegam aonde tem que chegar, mas é como se diz, vencem todas as batalhas, mas a guerra em si, poxa, será que eles têm sucesso na guerra como um todo, uma coisa mais ampla? Existe uma operação policial em determinada localidade, o, entre aspas, dono da região, digamos assim, o criminoso, lá o líder, aciona a associação de moradores, ou sei lá quem, lá de dentro, e fala, olha, vai para a estrada e começa a queimar pneu, aquela coisa toda, e chama a atenção da imprensa. Então, assim, eu entendo que existem várias camadas nesse tipo de conflito, né, na guerra. Existem várias dimensões de uma guerra. Não só aquela do campo de batalha, digamos assim, né? Mas também, como até diz o coronel Alessandro Bisacro, né, no campo informacional, né, no campo jurídico, em tantas outras áreas. Não é? A gente não tem só uma linha de frente para o conflito. Aquela ideia romântica da guerra. Né? Não tem, existe. Exato, não tem aquele duas cores tão somente preto e branco. Tem uns tons de cinza. A gente tem, acho que é importante nós sabermos analisar de uma maneira mais profunda, mais ampla, né, esse tipo de desafio, até para saber lidar com ele de uma maneira mais apropriada. Eu não sei se o tipo de... Eu não sou especialista em segurança pública, mas eu não sei, eu tenho uma dúvida, né, se a nossa maneira de responder, no caso das autoridades, a esse tipo de demanda, de desafio, se corresponde à realidade atual. Eu não sei se é um modelo baseado em experiências anteriores, bem lá do nosso passado, que tentam encaixar de certa forma no dia a dia, na atualidade. Não sei. Mas, até aproveitando que você falou, assim, quando você fala nossa realidade atual, a gente observa que dentro desse pensamento clássico chinês para a guerra, tem muito essa questão de ser um cenário volátil, ambíguo, incerto. Então a realidade ela fica se atualizando o tempo inteiro. Você consegue lembrar de alguma passagem sua na qual você estava fazendo uso do Wing Chun para poder auxiliar alguma tropa, alguma força nesse sentido, de como que a pessoa lida com o ineditismo numa incursão, por exemplo? Bom, eu acredito, né, pelo contato que eu tive, obviamente não participei de operações, né? Não fiz incursões em comunidade, não fiz missões no exterior, nada disso. Mas convivi bastante tempo com militares de elite e pude perceber o seguinte, que unidades operacionais mesmo, mais operacionais, elas... A comunicação é fundamental em qualquer unidade, mas essas mais operacionais que lidam com situações muito mais de risco, muito mais delicadas, onde requer uma resposta muito mais imediata, porque vidas estão em risco, não só dos policiais, dos militares, mas da população em si e até de quem está do outro lado, né, o adversário, digamos assim. Então, assim, a comunicação é fundamental. Eu ouvi dizer uma vez que os chineses, né, dentro desse pensamento estratégico, você falou de futebol. É como se, por exemplo, acho que até eu não entendo de futebol, tá? Mas, se eu não me engano, teve até aqui no Brasil um time de futebol onde foram contratados 3 jogadores de ponta, né? Na expectativa em que eles tivessem um tremendo resultado. E eu acredito que não tenha sido o esperado, né? Agora, tão importante quanto escolher os jogadores, aí vem a estratégia chinesa, é a relação que eles têm entre eles. Muitas das vezes o profissional não é aquele de ponta e tudo mais, mas a relação entre o time, entre a equipe, é de tal forma harmoniosa que gera aquela sinergia. E aí isso que eu observo nas unidades de elite, que é o que eu tive mais contato, né? Não desmerecendo as outras unidades, não é isso, de forma alguma.
Mas onde eu tive mais contato foram essas unidades de elite. E isso me chama a atenção, sabe? A capacidade deles interagirem, porque é fundamental e se não tiver, morre, entendeu? Simples assim. Não só eles, põe em risco eles, mas como eu disse, a população e quem estiver próximo, né? Dentro dessa perspectiva, duas coisas me chamaram a atenção, né? Assim, eu achei bem interessante. Uma que você falou assim, poxa, você citou um fato de que diversas operações policiais, elas chegam onde tem que chegar, né? Elas cumprem aquele objetivo primeiro delas, né? Ou seja, não é uma questão de habilidade. Habilidade para chegar ali se tem. E aí você citou agora essa questão da comunicação, dessa relação com as pessoas, né? E mais cedo o Thiago Pereira falou da possibilidade dele estar desensibilizado com algo. Então, uma colocação que eu fiquei pensando aqui é o seguinte, dado que essas pessoas que trabalham em operações diretamente, né, e você falou grupos de elite, existe uma possibilidade dessas pessoas ficarem dessensibilizadas com relação a algumas coisas por verem com muita frequência, assim como o Thiago Pereira, simplesmente por viver no Rio de Janeiro, falou com tanta naturalidade de um determinado tiroteio em um lugar, né? E tem a questão de não é somente habilidade, porque são pessoas habilidosas, mas como que elas se percebem entre si, como é que elas lidam com isso. Você tem alguma colocação de como o Wing Chun pode ajudar? Qualquer um, né? Mas falando especificamente desse grupo de pessoas, mas qualquer pessoa nesse quesito de comunicação com o outro, percepção com o outro, né? Essa humanidade no conceito um pouco mais amplo, de você não se fechar só para você e também de não ficar refém da sua própria habilidade, de você entender que tem um contexto geral que pode ser bem mais proeminente do que a sua habilidade pessoal em si, né? Como é que o Wing Chun pode ajudar esse pessoal? Bom, eu acho que eu acredito que o Wing Chun tem um potencial enorme, assim como qualquer outra modalidade de arte marcial, mas falando do Wing Chun em especial, de quê? Do aspecto do desenvolvimento humano como base de seu aprendizado. Isso nos possibilita a não enxergar o outro como inimigo, e sim como um adversário, alguém que esteja do outro lado, por mais que ele queira nos agredir, nos ofender, nos matar, mas ter essa capacidade de enxergar o outro como adversário e não como inimigo, nos possibilita não só estabelecer, como manter uma conexão adequada a fim de colhermos informações. Informações essas que vão, muitas das vezes, nos dizer quais são as razões que ele está tomando esse tipo de atitude, qual o próximo passo, como eu posso interagir, passar minha mensagem, qualquer que seja, de maneira apropriada a esse adversário, de forma que ele entenda as minhas intenções também. Então, quando a gente aborda, né, vendo o outro lado, como inimigo, fulano é meu inimigo, aquele é meu inimigo e tal, a tendência é o quê? É perder essa conexão. Até porque inimigo a gente pensa em se afastar dele, né? Aquela coisa. E no outro ponto, não. A ideia do confronto buscar um encontro, digamos, na medida do possível. A gente sabe que a nossa realidade aqui do Rio é extremamente complexa, violenta, enfim, terrível. Mas eu digo que quero dizer o seguinte, que o desenvolvimento humano através do Wing Chun, como em outra arte marcial, é uma ferramenta muito forte, muito poderosa, para auxiliar não só esses operadores, como também profissionais de outras áreas, a não perder esse senso de humanidade. Então, nós somos humanos, óbvio, né? Então, assim, é interessante, é importante que a gente faça uso dessa humanidade. E como a gente aprende com a estratégia chinesa, o pensamento estratégico clássico chinês, o sentido de humanidade, a gente assim, depende do outro, né? O ideograma até mostra isso de forma clara, humanidade. Então, minha opinião é essa, sabe? Pode sim, o patriarca Moyat, que foi mentor do grão-mestre Lei Mamura, falava, né? O Wing Chun é tão bom que serve até para lutar, né? Só que é como um relógio de luxo. Assim, se você quer ver hora, compra um mais em conta, né? Normalmente. Agora, se quer algo de luxo, com mais valor agregado, que eu quero dizer, que inclusive possa ver hora de forma precisa e com qualidade, sabe? A gente tem que saber exatamente o que quer, aonde quer chegar, para ter essa noção.
Então, eu acredito que o potencial das artes marciais, em especial o Wing Chun, é enorme, por conta dessa capacidade do desenvolvimento humano, não só da parte do combate em si. Nós temos um conhecido em comum. Para preservar ele, eu não vou falar o nome dele, mas ele trabalha numa força de operações especiais aqui do Rio. Uhum. E, para mim, eu presenciei, né, alguns momentos assim, ele falando coisas que me impressionaram muito. Por exemplo, a gente almoça de vez em quando juntos. Aí ele fala assim, eu deixei minha filha na escola e fui para um determinado lugar, para a base, para depois ir para uma missão. Então, é um trabalho completamente diferente do de uma pessoa comum. Você vai trabalhar e, literalmente, você não sabe se volta. Ou quando, muitas vezes, está um calor infernal no verão, aí eu falo, como é que você está aí? Aí ele manda uma foto com equipamento até aqui e tentando pegar um pouco do ar de uma farmácia enquanto a incursão não dá prosseguimento. Em outras oportunidades também, a gente sabe que essas forças aqui do Rio, muitas vezes, elas vão para dentro do tiro, que é uma coisa que uma força especial de outro país não consegue compreender, esse nível de coragem circunstancial ali, né? Ainda assim, né, como uma pessoa que sai de casa sem saber se vai voltar, que usa equipamento até o pescoço num calor de 40 graus, que vai para cima do tiro, ainda assim, as artes marciais, no caso o Wing Chun, na sua opinião, elas podem contribuir com o preparo emocional desse profissional? Na minha visão, eu tenho certeza que pode sim contribuir. Obviamente vai depender de uma série de fatores, de quem está transmitindo, do interesse de quem está recebendo, mas tem o potencial sim. Não só o Wing Chun, como eu falei, como qualquer modalidade de arte marcial. Agora, dentro de uma visão mais ampla. Porque se pegarmos simplesmente aquele sentido redutor, né, que a gente costuma falar, onde só observa a questão que muitos falam técnica de luta, a gente chama de dispositivo corporal de combate, né? Lembrando que técnica entendemos como um procedimento operacional para a realização de uma tarefa. E a gente, como você falou, a vida tudo muda o tempo todo. Então o inédito está sempre presente. Por mais que uma situação seja parecida com alguma que a gente já vivenciou, nunca é igual. Então o inédito está sempre ali. Então a mudança tem que ser um dado permanente de qualquer planejamento. Então, voltando para a questão, a arte marcial sendo explorada não no sentido de querer ensinar algo novo para alguém, e sim de estimular a pessoa a utilizar, a explorar melhor o que ela já sabe, eu acho que essa é uma abordagem muito interessante. Deixar ela melhor ainda no que ela já é, né? Exato, mas ela tem que percorrer o caminho dela, como a gente faz no aprendizado tradicional do Wing Chun. Então não é o mestre, o mentor, que pega o discípulo no colo e faz a jornada. Né? Exatamente. Então, assim, requer, sim, uma atitude do discípulo, né? De quem está aprendendo, no sentido dele percorrer essa jornada, esse caminho. Então, as artes marciais, o Wing Chun, tem essa possibilidade, eu penso dessa maneira. Agora, mais uma vez, vai depender de uma série de fatores, né? Mas pode sim ser uma ferramenta muito forte em contribuir com a preparação desses profissionais. Eu queria aproveitar então o gancho para perguntar o seguinte: numa história como essa que a gente contou dessa pessoa, ele vai para uma situação real no sentido de poder morrer mesmo. Porém, o Grão-Mestre Uemamura, que é o seu mentor dentro dessa sua jornada Kung Fu, ele apresenta um termo aqui no Brasil que é a ideia de combate simbólico. Você pode explicar um pouquinho o que seria combate simbólico dentro do contexto do Wing Chun, que é a arte marcial que você se dedica a tantas décadas? O meu entendimento do combate simbólico, que pode não ser, obviamente, a explicação do meu mestre, né, o Uemamura, mas o meu entendimento é o seguinte: é de que uma coisa é o combate dito real, né? Primeiro vamos voltar um pouquinho, até para eu tentar contextualizar melhor. Explicar para quem está ouvindo, né? Muitas das vezes não tem um conhecimento acerca da arte marcial, né? E confunde algumas coisas.
Muita gente confunde o UFC e outras competições semelhantes com... Não, isso aí é arte marcial. Uhum. Na minha visão, eventos como esse são esportes de combate. É uma forma de se explorar a arte marcial, de se manifestar a arte marcial dentro do campo do esporte de combate. Outra coisa é a defesa pessoal. Outra situação é a luta, onde a gente sabe que prevalece o atrito, né, normalmente. É aquela disputa de força, aquela queda de braço. E outra é a arte marcial. A arte marcial é o estudo da luta, de forma que o considerado mais fraco, mais frágil, por alguma razão, tem as chances de alcançar êxito. Não necessariamente precisando ir às vias de fato. Ou seja, ele pode utilizar da inteligência e da estratégia proporcionada, né, gerada, cultivada através da experiência marcial para lidar com esses desafios, né, e alcançar êxito, né, como foi dito. Então, o combate simbólico, eu acho que é uma maneira de transmitir a arte marcial, uma forma de abordagem muito inteligente. Obviamente não foi desenvolvida, criada pelo grão-mestre Leo Imamura, né? Isso a gente sabe que vem da ancestralidade do Wing Chun, do Kung Fu. Mas essa maneira é muito inteligente. Por quê? No passado, pessoas iam para as guerras, as que conseguiam voltar, muitas traumatizadas naturalmente, e outras mais maduras com relação à vida. Começavam a refletir mais, de forma mais profunda, sobre o que é a vida, sabe? O que realmente é importante na vida, como eu posso desfrutar melhor da vida, a questão do desenvolvimento humano, que não é uma questão religiosa, moral, tão somente, e sim algo estratégico. É estratégico você prestar atenção no outro, até para antecipar movimentos e saber como se posicionar, preventivamente, inclusive. Então, o combate simbólico nos possibilita isso. Por não ser real, ou seja, por eu não ter risco de morrer, digamos assim, praticando, o simbolismo nos permite acessar em nós, a jornada é nossa, de cada um, esse tipo de conhecimento, fazendo-o aflorar. Essa é a minha visão. Então, essa questão do simbólico trabalha muito essas questões, dessa possibilidade, até porque o nosso cérebro, dependendo de como seja estimulado, principalmente a nível corporal e a experiência marcial, ele acaba não sabendo diferenciar o que é real e o que não é real. E aí torna o quê? Um ambiente mais fértil para se trabalhar a inteligência emocional, que acho que aí é o que é o grande barato, né, das artes marciais. Poder acessar esse nível de estudo, não só a nível de técnica de luta, digamos assim, mas a inteligência emocional, o emocional em si. É o que faz a interface entre o que a gente sabe de forma técnica e o que a gente está vivenciando. Às vezes a pessoa vivencia algo no trabalho, em qualquer campo, mais à frente, talvez por estar abalada emocionalmente, por algum motivo, ela bota a mão na cabeça e fala, caramba, eu podia ter agido de tal e tal maneira. Isso mostra o quê? Que no fundo ela já sabia o que tinha que ser feito. Só que por algum motivo, quando ela estava vivenciando, ela não conseguiu acessar esse conhecimento. E aí vem provavelmente o emocional estava ali abalado, de alguma maneira, desequilibrado. Então é como se o combate simbólico, diferente do real, ele te desse sempre uma nova chance para você experimentar e tirar uma lição também, né? Tem até um filme, né, do Tom Cruise, né? Que ele sempre reinicia, eu esqueci o nome do filme, mas... Esqueci esse filme também. Mas ele sempre voltava no tempo, ele não é morria isso? e voltava, né? Exatamente, e voltava mais sábio, né? Legal essa comparação. Não é? E de maneira em se adaptar, porque aconteciam coisas novas. Eram parecidas, mas surgiam situações novas. E cada vez mais ele se adaptava de forma apropriada, né? Isso que você falou foi legal, essa comparação com o filme, que me vem uma coisa à mente, que é o seguinte. Ele já era um soldado nesse filme, pelo que eu me lembro, e ele começa a ter esse processo de... Toda vez que ele morre, ele volta no tempo para tentar fazer uma coisa lá. É o Oblivion? Não. É No Limite do Amanhã. No Limite do Amanhã. É isso. Aí, enfim, e o que me parece interessante é
Porque toda vez que ele morre, no filme ele volta muito mexido emocionalmente, mas chega uma hora que aquilo para ele se torna uma coisa mais tranquila. Ele continua fazendo aquilo que ele acha que precisa fazer, independente da perspectiva de morrer. É claro que no caso dele, acontece porque ele sabe que vai voltar no tempo. Né? Ele sabe que se ele morre, vai ter uma outra chance ali. Né? Mas aí, agora, mais um comentário, não sou da área, mas o que me parece é o seguinte, para indivíduos que têm alguma profissão, que trabalhem num nível de tensão e muitas vezes de perigo real muito iminente, essa contraparte, a parte do relaxamento, deve ser de fundamental importância. Né? Você falou, por exemplo, dessa pessoa que estava indo fazer uma operação e em alguns momentos antes da operação que ela estava indo subir, o que ela estava fazendo? Ela estava paradinha perto de uma farmácia pegando um fresquinho, porque ela sabia que daqui a pouco não ia poder mais. Né? Isso para mim é um modelo de relaxamento interessante, porque uma outra pessoa que não tivesse habituada com isso, talvez ela tivesse uma pilha de nervos ali, meu Deus, eu vou subir, enquanto tem outra só aproveitando o que dá. Né? Então, dentro dessa perspectiva do combate simbólico, poder te dar novas chances, e ser um cenário rico para você poder se tranquilizar, o que a gente tanto fala de relaxar na crise e tudo mais, né? Como é que você vê essa parte dessa outra área, né? Dessa parte invisível, digamos assim, que é justamente o quão importante é o relaxamento, é a não operação para os indivíduos que estão dentro dessa área, que trabalham com essa área de usar a palavra no sentido bem amplo, né, de operações especiais qualquer, né, que pessoal que de uma hora para outra, naquele momento muito curto, precisam realizar um nível de função numa tensão muito alta. Então, vamos lá. Estar atento sem estar tenso. Uhum. Então, assim, não é fácil, a gente sabe disso. Requer muito estudo, muito treinamento, requer uma visão mais ampla da situação. Eu lembro dos comandos, né, onde a gente passou um pouquinho mais de tempo em comparação a outras unidades que tivemos também a oportunidade de realizar estudos de Wing Chun para integrantes das unidades, como o BOP e o Comandos Anfíbios e outras mais. Mas os comandos e forças especiais, a gente pôde perceber o seguinte, uma das coisas, né, tem diversas atribuições inúmeras. Mas é impressionante a maneira de preparo deles, porque, assim, pelo que eu pude entender, a ideia é que eles possam atuar em cenário de, caso tenha algum conflito e tudo mais, em situações extremamente especiais, estratégicas. Ou seja, de forma em que, caso a ação desses militares seja bem sucedida, pode mudar o rumo do conflito. Então, a ideia é que seja numa janela de tempo muito específica, sem muitas das vezes a garantia de que vão voltar, literalmente, porque podem ser capturados, podem ser mortos e tudo mais. Então, eu fico imaginando, caramba, qual o nível de preparo deve ter um ser humano desse? Sabe, eu observava lá mochilas de passavam 20 quilos, digamos assim, né? Me corrijam depois se eu estiver equivocado, mas algo extremamente pesado, além disso, de equipamentos, armamentos, sabe? Fazendo caminhadas, né? Marchas até por dentro da selva, né? Por quilômetros, mais de 100 quilômetros muitas das vezes. Saltavam de aeronaves, iam de forma subaquática e tudo mais. Isso para chegar no objetivo e aí realizar a missão. E depois ainda tem que voltar. Então, assim... E ainda tem que voltar. Então, assim, o nível de preparo, aí que está, da inteligência emocional, né, o psicológico desses profissionais, nossa, é absurdo. Tem que ser. A missão exige isso. Eu queria até pegar um gancho nisso que você está falando, por porque... Não sei nem se eu saí do foco da... Porque tem uma passagem... A Guerra do Vietnã, ela teve várias histórias ali dentro, né? Uma delas, que uma vez eu vi no Discovery, né, é de um sniper que ele tinha acabado de sair de uma operação na qual ele consegue eliminar a melhor sniper do outro exército. Assim que ele volta para a base, pouquíssimo tempo depois, pedem um voluntário para ir atrás das linhas inimigas. Precisa ser sozinho para poder, digamos assim, eliminar um oficial de uma determinada região. E ele se oferece. Então ele acabou de voltar de uma super missão e ele se oferece para ir sozinho atrás das linhas inimigas. Então ele teria ficado deitado 9 horas
num mato, sem saber quem era a pessoa. Ele precisava identificar na movimentação quem era essa pessoa, e se ele desse mais de um tiro, iam achar ele e ele ia ser eliminado. É um nível muito alto. Num caso como esse, ele estava ali fazendo uso de uma tática ou de uma estratégia? Você consegue ajudar a gente a diferenciar tática de estratégia? Bom, a visão que eu tenho provavelmente é a de vocês, né? Do Kung Fu. Onde até aquele dicionário, não sei se é Oasis, ele define estratégia, acaba englobando não só a questão do planejamento, como a execução de uma tarefa, né? Então, assim, não tem uma divisão clara ali entre estratégia, a tática, isso na minha concepção. Então, nesse caso que você está colocando, eu tenho para mim que ele agiu de forma bem estratégica e tal, embora muitos vão falar, não, ali foi a parte tática da coisa. Mas eu acho que o tempo todo nós, seres humanos, estamos não só realizando algo, mas a gente está pensando lá na frente também. Então, está sempre planejando e realizando ao mesmo tempo, muitas das vezes. Nesse cenário, você vê, aqui no Brasil a gente chama de caçador, né? O sniper. Você vê o nível de preparo dessa pessoa, principalmente psicológico, sabe? Porque uma coisa é a técnica e tal, de chegar de forma fortuita, né? Sem ser descoberto, e ter que sair. Mas tem uma chance de acertar também. Ainda tem isso. Então, assim, como chegar mais próximo possível do alvo, digamos assim, seja ele uma pessoa, para poder salvar vidas, né? Ou determinado material, não sei se tem que inutilizar determinado material, não sei. Então, o aspecto emocional, o preparo do aspecto emocional, eu acho que é fundamental. Fundamental, tão quanto a parte técnica, né? Então, eu vejo isso como tudo no campo da estratégia. Essa é a minha visão, né? Deixa eu monopolizar você só mais uma vez, que é o seguinte, tem um filme que eu acredito que você já tenha visto, que o nome é O Profissional, The Sim. Professional. E aí o ator Jean Reno, ele vai ajudar a Natalie Portman a se vingar. E aí, eu vi esse filme tem muitos anos, mas a princípio, se eu não me engano, ele está mostrando ela como fazer uso de uma arma de longo alcance, e ela pergunta sobre o uso de facas. E ele fala assim, a faca é a última arma. Você poderia fazer algum comentário sobre isso? Sobre o uso de faca? Sobre o que você entende de uma cena como essa? Que é uma fala curiosa, né? Essas armas assim do caçador, né, o sniper, no meu entender, talvez aproximem tanto quanto o uso da faca, né? Por conta da lente, né? Da luneta, né? Você olha a pessoa... assim, eu não sou caçador, não sou sniper, mas convivi com muitos, e pude observar o seguinte, que se bobear dá até para olhar a hora do cara, do relógio, né? De tão potente que é a luneta. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que quanto mais próximo do combate, né, e a faca tem que estar próximo, mais requer uma gestão do emocional mais alta, não é? Porque uma coisa é estar numa aeronave e, de repente, sei lá, lançar uma bomba em uma cidade. Terrível. Mas ainda assim está muito distante das vítimas, digamos assim. São números, não são pessoas, né? Gritos e ranger de dentes, sabe? Do cheiro. Cheiro de sangue, cheiro de... Sabe? Tudo isso influencia, a gente sabe disso. Então, a arma curta, o combate a curta distância, tem uma influência significativa, né? Em continuar a missão e não... E na habilidade de encurtar a distância também, né? Ainda tem isso, né? Como encurtar a distância. Como lidar com isso. E depois como sair de forma segura. Sim. Uma frase que o nosso mestre usa, o mestre Júlio Camacho, que ele sempre atribui a você, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, olha só, segurança é um sentimento. E você falou muito dessa convivência, falou agora, de novo, que você teve com esses profissionais. E o que eu fico pensando e quando o combate deixa de ser simbólico? Que pra gente aqui do dia a dia é sempre simbólico, entendeu? E aí, como o Rodrigo falou, a gente tem a chance de fazer de novo. Como é que o Wing Chun usa, né? Ajuda esse pessoal que
não está no simbolismo mais, que está no dia a dia. Que tem que acertar, né? Que tem que acertar, que pode não voltar. Então, eu já penso da seguinte forma. Para todos nós, não só daqui do estúdio, né? Mas todos nós, todos os seres humanos, existem vários níveis do combate. E eles acontecem a cada instante. Um nível emocional, sabe? Alguém tentando me ofender, ou no trabalho, ou tentando realizar algo e tem que formar alianças para que a coisa aconteça. Enfim, em diferentes níveis, de diferentes formas, o combate ele é manifestado. Um deles é dessa maneira, né? No campo militar, policial e tal. Utilizando o Wing Chun, o Kung Fu, onde a gente sabe que o Kung Fu não se ensina, ou seja, o Kung Fu se aprende, o mestre, o mentor, ele vai passar ali, ele vai gerar ou vai criar, enfim, vai desenvolver mecanismos, circunstâncias uma ambiência na qual o aluno, o discípulo possa aprender. E ainda assim, a gente sabe que esse aprendizado, essa forma de aprendizado, dificilmente ela é medida, né? A gente não percebe o quanto que está aprendendo, a não ser quando é necessário externar esse conhecimento. E acho que aí cabe entrar na tua questão. Quando é necessário, o Kung Fu, digamos assim, aflora, não é? Agora, se aflorou de forma adequada ou não, vai depender do nível de estudo que esse profissional tem, no caso do Wing Chun. Né? Lógico, existem outras ferramentas, outros tipos de estudo que trabalham também questões emocionais e são de igual importância, mas a gente está falando do Wing Chun, né? Eu acho que o Wing Chun é dessa maneira, sabe? É difícil, acho que não tem como a gente chegar e falar, olha, ok, vou fazer aquela missão, cumprir aquela missão ali, seja a nível policial ou militar, e estou preparado. Eu não sei o que sabe? Muitas das vezes dobrando uma esquina, uma viela e tudo mais, o meu fuzil vai de encontro de um criminoso do local. Não sei. O combate é muito próximo, é muito intenso. Decisões e frações de segundo. Mestre Fábio, sabe que a imagem do dragão na cultura chinesa ela é muito presente por causa de filme, essas coisas, né? Mas quando se trata em situações de guerra, se fala muito que o dragão, a gente fala que o dragão não existe, é porque você não consegue vê-lo. Ele se conforma tão perfeitamente às nuvens e desliza que você nem percebe ele. E isso é atribuído muito a um cenário de guerra, como você falou, que muda o tempo inteiro. Então, eu queria saber se, continuando o seu raciocínio, se você poderia falar um pouquinho sobre como se desenvolve, como que o Kung Fu, no caso o sistema Wing Chun, vindo do sistema Wing Chun, pode ajudar a desenvolver essa habilidade de se conformar a situações que surgem muitas vezes repentinamente, por mais que se tenha um preparo e uma habilidade de antecipação. Você poderia falar um pouquinho sobre essa habilidade de se adaptar? Então, eu entendo dessa questão da seguinte maneira. Não só o dragão, como a água também, né, são símbolos chineses de adaptabilidade. Só que a gente sabe que para se adaptar, mais uma vez, o desenvolvimento humano é fundamental. Até para eu saber aonde eu estou entrando. Então, assim, no campo militar, eles falam muito de conquistar corações e mentes. Mais do que a questão do terreno, pura e simplesmente. Porque a gente sabe que se muitas das vezes uma unidade militar simplesmente ocupa um terreno, isso não quer dizer que muitas das vezes a população vai estar a favor da presença deles ali, vai estar entendendo a fundo a missão, né, deles ali e tudo mais. Então, pegando esse ponto, eu acho que o desenvolvimento humano nos possibilita estabelecer essa conexão de forma adequada. De que forma? Escutando, nos possibilitando escutar mais o outro. Muitas das vezes não vai ser, e na maioria não vai ser verbal, não é? Então a pessoa vai se manifestar, o outro vai se manifestar de diferentes maneiras, ou os outros. Diferente do esporte de combate, onde tem regras, tem um juiz, tem um tempo, muitas das vezes o lutador sabe quem vai ser o adversário, tem tempo de estudar sobre, tem um ringue. Na vida real é diferente, o combate é diferente, a gente não sabe quando vai terminar, quando vai iniciar, quantos são os adversários, de onde vêm, quem são, não tem juiz, não tem ringue, não sabe se a luta vai terminar, quando, quais são as regras, a gente não sabe.
Então, essa questão do desenvolvimento humano nos ajuda, inclusive, na maneira de atuar, de lidar com cenários desafiadores. Por exemplo, a conduta suave, tão falada no pensamento estratégico chinês. Ao invés de eu buscar o confronto, o encontro, acolher a situação, deixa eu ouvir primeiro. E aí, ouvindo, caramba, ok, eu estou ouvindo, então está tendo determinada demanda. Quais são os recursos que eu tenho a meu dispor? Não só meus, mas o cenário. O que o cenário pode me ajudar? Então, o Wing Chun nos ajuda muito nisso, sabe? Observar a situação de forma bem mais ampla, bem mais holística. Bem mais holística e saber, inclusive, aproveitar a força do adversário, inclusive, a nosso favor. Tem um termo em cantonês que é San Min. Esse Min vem de claro de brilho. Ouvindo você falar, me ocorreu, porque uma tradução que o seu próprio mestre apresenta desse termo é como se você conseguisse perceber a coisa no ar. Então você está tão conectado que você percebe uma alteração no ar. Não é um poder mágico, mas é que você está atento. Então a pessoa que estava do seu lado estava distraída, você fala, baixa, vai, volta, né? Quer ver uma situação que talvez possa, fora a questão da segurança, né? Mas que talvez possa ilustrar um pouquinho? Recentemente eu vi um comercial antigo, a gente sabe que Coca-Cola e Pepsi não se bicam, né? Desde muito tempo. E um tempo atrás foi feita uma pesquisa onde a Coca-Cola, acredito que pela Coca-Cola, óbvio, né? Falou que a cada 2 latas de Coca, uma de Pepsi era vendida. A Pepsi, ouvindo isso, para muitos poderia, caramba, ficar triste ou ficar invocado, mas o pessoal decidiu explorar o potencial que a situação apresentava ali. E o que fizeram? Uma propaganda, um menino, um garotinho, indo numa máquina de refrigerante, aí aperta lá e sai uma lata de Coca. Aí põe no chão. Aperta a outra de novo, Coca-Cola. Bota no chão. Aí sobe nas 2 latas. Aí que ele alcança o botão da Pepsi. Aí pega a Pepsi e sai bebendo todo feliz, né? Essa propaganda é genial. Muito legal, né? Eu lembro. Então nos mostra, ilustra um pouco, né? De como podemos, inclusive, utilizar a força de quem está do outro lado a nosso favor. Mas para isso, o desenvolvimento humano. Porque se o outro a gente encara como inimigo, a gente não vai perceber isso. Dificilmente a gente vai perceber. A gente tem que estar aberto para essas questões, né? Dentro dessa perspectiva, o que me parece interessante é que estamos falando de situações... porque muitas vezes as pessoas comparam a prática de uma arte marcial, se ela tem a efetividade ou funcionalidade, se a pessoa consegue lutar contra X, Y ou Z, né? Como você falou no começo, tem aquela visão de que a arte marcial de verdade é aquela que você vai para o ringue aplicar e tudo mais. Né? Essa é uma possibilidade. Mas é interessante que, como que através de uma prática, como nós falamos, que é simbólica e tudo mais, ajuda a refinar a minha reação, a minha maneira de lidar, inclusive quando tem elementos no meio, como, por exemplo, você falou, equipamentos e armas, que vão tornar praticamente a minha habilidade de combate com as mãos, assim, praticamente irrelevante, né? Como num sniper, assim, não faz a menor diferença isso, né? Mas esse outro lado, repito, né? Como eu disse antes, essa parte invisível. A gente falou do sniper. O sniper passou, sei lá quantas horas indo pro lugar, 9 horas lá deitado, sei lá quantas horas voltando. E quanto tempo ele passou dando tiro de fato? Talvez tenha sido alguns segundos, 1 minuto, uma coisa do tipo, né? Então, toda essa administração de sentimento que qualquer pessoa pode ter em diversos níveis, né? Mas certamente esses profissionais eles têm em alta tensão durante um período de tempo lá específicos. Como é que essa arte marcial pode ajudar a administrar isso? Então, dentro disso, continuando, né? Como você bem falou, tem vários sistemas marciais que podem ser aplicados nesse âmbito. O nosso, que nós entendemos, é o Wing Chun. Como é que você vê, se você puder pontuar algum tipo de experiência que você teve com esses profissionais, de que esse pensamento chinês conseguiu influenciar diretamente na maneira de atuação deles? Esse tem algum exemplo que a gente possa conversar sobre, a gente costumava fazer assim, ou tinha alguma determinada maneira de ambientar, e agora a gente achou melhor mudar e fazer assado por conta de acesso a um outro tipo de visão que eles estão tendo? Então, vamos lá. Na experiência que eu tive, que nós tivemos, junto a esses profissionais, a gente, como eu falei, a gente passou a maior parte do nosso tempo, né, junto aos comandos e forças especiais do Exército. E lá a gente teve também a oportunidade
de ministrar instruções nos cursos de formação dos comandos, o curso de ações de comandos e o curso de forças especiais. Então, como civil, caramba, oportunidade única. Assim, são poucos que têm acesso, eles são muito restritos e tem que ser, a gente sabe disso. Então, eles têm assim, contato com diversos tipos de instrução, inúmeras instruções. Como todo e qualquer ser humano, muitos se identificam, por exemplo, mais com, digamos assim, com salto livre, de paraquedas, outros com mergulhos, são diferentes atividades que eles fazem, né? Entradas táticas, né? Aquela coisa igual a SWAT, né? Entrando naqueles cômodos e tal. E outras mais, artes marciais. Então, assim, eu não quero dizer que todos, unanimemente todos, ao terem contato com o Wing Chun, não, o Wing Chun é legal, bacana, interessante. Não, obviamente que não. Então, só que alguns, né, muitos, ao ter contato, puderam apreciar esse tipo de conhecimento, sabe? Essa que vai além da parte corporal, que o corpo é uma mídia para passar esse conhecimento, e que eles podem explorar isso não só nas missões, como no seu dia a dia. Então, assim, alguns, sim, tiveram, ao ter contato, puderam apreciar de uma maneira mais refinada. Outros não, mas por razões, questões deles mesmo, óbvio, né? Se interessam por outros assuntos e tal, mas sim, assim como os outros. Levaram a sério, obviamente, o estudo, né? Então, assim, uma das coisas que a gente pôde trabalhar com eles foi, se não me engano, no curso de Forças Especiais, na parte de contra-terror, de contra-terrorismo, justamente nessas entradas táticas, onde eles estão super equipados, próprios para esse tipo de missão, e como se deslocar, como utilizar, digamos assim, melhor, a arte marcial diante desse cenário. Sabe, eu estou com uma submetralhadora, eu estou com uma pistola, e eu vou fazer a transição de uma arma longa para uma arma curta, eu tenho que dar apoio à minha equipe, eu tenho que prestar atenção no que vai aparecendo à minha frente, tomada de decisão em curtíssimo espaço de tempo, como eu vou me adaptar, a luz, muitas vezes é muita fumaça, é gritaria, sabe, é um clarão danado, com aquele efeito de uma das bombas que eles lançam, né, muitas das vezes, de luz e som, né, para atordoar quem está lá dentro do cômodo, eles poderem ter um espaço de tempo para agir. Velocidade, agressividade controlada, surpresa, enfim, como encaixar isso tudo com a arte marcial. Como a arte marcial pode ser útil em cenários como esse. Então, aí que é interessante. Aí que o Wing Chun pôde, de certa forma, servir como uma ferramenta a mais, ele tem outras, obviamente, mas servir como uma ferramenta a mais para eles acessarem o conhecimento que eles já possuem. E aí eles próprios adaptarem o que for necessário a nível de postura corporal, posicionamento do armamento e tudo mais. O Wing Chun pôde contribuir dessa forma, assim como outros conhecimentos, óbvio, né? Mas pode ser um recurso a mais de forma a ajudar nessa capacidade de adaptação frente a diferentes cenários. Por exemplo, uma mochila de 40 quilos nas costas, na selva, dificilmente você vai conseguir levantar a perna para chutar. Então, poxa, mas ainda assim, como utilizar a arte marcial em diferentes níveis em cenários como esse, se for necessário? Aí entra a questão de perceber o outro, o cenário na qual a gente se encontra, como utilizar tudo isso a nosso favor, a favor da nossa equipe, em prol da missão, em prol de um refém, né? Eu queria apenas fazer um adendo aqui, porque o que acontece? Muitas vezes a gente acaba ficando preso ao uso, digamos assim, redutor, né, que você usou, no sentido redutor do uso da arte marcial, e você está segurando uma arma de longo alcance, mas ao mesmo tempo você está fazendo uma incursão num determinado imóvel. Você tem que tirar a perna do chão para dar um chute na porta, você tem que tirar uma das mãos da arma para botar na maçaneta, então, e você não pode deixar ninguém tomar sua arma, não é verdade? Então, assim, é muito importante que o uso das mãos ela é relevante o tempo inteiro. Então, é claro que você não vai jogar a arma para o lado para lutar, né? Mas você faz um uso diferenciado.
Saindo um pouquinho da área de segurança, mestre Fábio, mas fazendo uso ainda do seu conhecimento, que é uma vida tão rica que tem vários âmbitos para serem explorados, a gente está falando do seu mestre usando o termo grão-mestre Léo Imamura, e você é o mestre sênior Fábio Gomes. Então a gente fala de uma liderança que lidera outra liderança. É diferente de você ser uma liderança que lidera apenas um subordinado. Isso vale tanto para forças de segurança, mas vale também muitas vezes você trabalha numa loja de sapato e agora você é o gerente. Antes você só vendia o sapato e agora você gerencia vendedores. Você consegue trazer para a gente um pouco da sua percepção do que diferencia uma liderança estratégica, ou seja, as responsabilidades de um líder de outros líderes, para uma liderança tática, que é mais ali no operacional? Você consegue trazer para a gente essa quer dizer percepção? O que é? Assim, A diferença entre uma liderança de lideranças e uma liderança que vai direto para a ação. Então, eu penso sobre isso da seguinte maneira. A gente trabalha com o Wing Chun diferentes mobilizações. E eu acho que tem tudo a ver com essa questão da liderança. Então, a mobilização intrapessoal, né, da pessoa com ela mesma. Então, acho que cada um, primeiramente, tem que ser um líder de si mesmo. Mais à frente vem a mobilização interpessoal direta, ou seja, como a pessoa mobiliza, lidera uma outra pessoa de forma direta, ela é outra pessoa. E depois a interpessoal indireta, como ela ajuda, mobiliza essa pessoa a mobilizar um terceiro. Então eu vejo muito essa questão da liderança pegando um gancho no Wing Chun dessa maneira. Então, eu acho super importante a pessoa saber lidar consigo mesma. Se conhecer é fundamental, até porque para liderar o outro, a gente tem que entender melhor o outro. Quanto mais a gente entende o outro e entende a si mesmo, né? Até na arte da guerra é mencionado muito isso, né? Tem também muito influenciado pelo pensamento estratégico chinês. Quanto mais a gente conhece o cenário, potencialmente fica mais fácil, digamos assim, ainda desafiador, só que mais fácil do que se você desconhece tudo, sabe? Não se conhece, pelo menos até um nível aceitável para o que você vai lidar. Tão pouco conhece o outro. Poxa, como é que você vai passar uma mensagem adequada? Como é que você vai tentar mobilizar o outro se você não tem esse tipo de conhecimento? E aí, muitas das vezes, a pessoa recorre à força. Aí muitos acabam diferenciando do líder, do chefe, né? Às vezes a pessoa deve recorrer à força justamente por não ter argumento, sabe? Não saber se comunicar apropriadamente, o outro não entende. Aí o que está passando a mensagem, que é o responsável pela mensagem, não está preparado para o despreparo do outro. E aí, como me adaptar? O cara não vai saber. E aí perde a noção, sabe? Muitas das vezes fala mais alto, às vezes que até sente vontade de agredir a pessoa. Onde o culpado é quem está emitindo a mensagem, é o responsável, né? Eu penso dessa maneira, Thiago. Então, primeiramente, olhar para si, ser um líder de si mesmo. E depois buscar, sim, formas, ferramentas para ajudá-lo a como mobilizar o outro, ou os outros, né? Usando como base o desenvolvimento humano. Legal. Nosso podcast é sobre vida Kung Fu, a gente acabou falando só de estratégia. Eu queria trazer de volta aqui, por exemplo, uma coisa que marcou muito é que, por exemplo, a sua ida à China, que foi com o nosso mestre. Como é que é a sua vida Kung Fu? Como é que fora do mercado de estratégia, mercado de trabalho? Como foi a sua jornada aqui? Olha, não nego que foi um sonho, né? Eu tive, né, com o meu irmão Kung Fu, né, o mestre Júlio Camacho, em outros países, até com o nosso mestre, o grão-mestre Léo Imamura. Só que a ida à China, como acho que qualquer praticante de Kung Fu, né, para mim foi um sonho. Estava sendo realizado, e da maneira que foi. Porque assim, eu não fui a passeio. Nós fomos encontrar uma delegação dos Estados Unidos, que por sua vez tinha um grupo enorme na China, de praticantes, de mestres e tudo mais também, onde a gente pôde visitar locais históricos, o túmulo do patriarca Imã, prestar os respeitos e tal, como escolas de Wing Chun, mokuns, né, recintos marciais.
E eu tive a grande oportunidade de praticar com chineses, sabe? Obviamente com americanos também, aquela coisa toda, mas na China, poxa, para mim foi um momento muito mágico e enriquecedor dentro da minha jornada, né, de aprendizado, sabe? Eu pude também, com esse contato, identificar ainda mais, o valor da nossa família Kung Fu. Mas está no Brasil, é distante da China e tal. Não perde nada, sabe? O nível nosso de estudo da abordagem do Wing Chun, do Kung Fu, não perde nada para quem está estudando na China. É um nível altíssimo, muito respeitado internacionalmente. Eu pude presenciar isso. Então, assim, foi uma experiência única. O mestre fala que você foi só com uma mochila, com 2 blusas. E muita vontade de vivenciar a experiência. E parece que quando vocês chegavam em alguma localidade, vinha a população local toda ali para presenciar. Como é que era isso? Olha, nós estivemos em Fatsan e Hong Kong. Então, era muito comum, principalmente em Fatsan, chegarmos em determinado local, de ônibus e tal, com aquela delegação americana e junto com a gente, e os chineses ali, praticantes de Wing Chun, nos receberem, né? Pessoal de fora, sabe? Aquela novidade toda. Então, nos receberam de uma maneira muito acalorada, sabe? Muito respeitosa. E ali a gente acabava dividindo o espaço. Por exemplo, ficava uma roda, né? Parecia roda de capoeira, mas era de Kung Fu. E ali eu, no caso, com um chinês, daqui a pouco um americano com um chinês com outro chinês. E assim, a gente trocava muita experiência mesmo. Principalmente, tanto que idioma não foi barreira, porque a mídia era o corpo, né? Então isso foi muito bacana, muito interessante, sabe? Perceber essa receptividade durante a prática marcial, inclusive. Não teve nada de desrespeitoso, sabe? De quererem me agredir e tudo mais. Não, de forma alguma. Foi um momento de muito aprendizado mútuo. Muito bacana. A gente estava falando mais cedo, a gente passou bastante tempo falando de como que você administra situações que não são tão confortáveis, né? E você está narrando aqui a sua visita, essa ida à China, de uma maneira muito, muito legal. Foi um sonho seu, né? Aí eu queria fazer uma pergunta. Tem algum episódio dessa estadia lá que ela... Certamente o todo foi muito, muito interessante, mas teve algum episódio específico onde tocou você que você precisou falar, não, peraí, agora tá complicado, preciso administrar isso aqui de algum jeito, né? Então, tiveram, assim, durante as experiências marciais, como o nome diz, né, algo marcial, então arte marcial, de contato e tal, muitas das vezes, até pela prática em si, pela intensidade da prática, eu tinha que maneirar um determinado movimento ou outro, sabe? A maneira de eu lidar com o ser golpeado, né? Saber interagir adequadamente, respeitosamente. Então, assim, foi muito rico, sabe? Principalmente durante a experiência marcial. Legal. Mestre Fábio, a gente está se encaminhando para o encerramento e tem 2 últimas perguntas aqui que a gente queria fazer para você, relacionadas à sua relação com o seu mestre e sobre o Kung Fu. Sobre a relação com o seu mestre, são muitas décadas já, é uma pessoa que está sempre estudando, sempre se atualizando, sempre elaborando melhor o vocabulário para que ele seja melhor compreendido. Hoje, por exemplo, ele fala muito, já tem um tempo, sobre educação Kung Fu, da ideia de você ir até um mentor, você ter a dedicação para continuar, né? Como que você, né, se mantém atualizado com o que é importante para o seu mestre e como que você atualiza o seu próprio trabalho para que esteja de alguma maneira em consonância? Então, isso me fez lembrar o que você colocou de uma experiência, acho que foi de um canal de TV, fez há um tempo atrás, está até disponível na internet, no YouTube, que pegou um violinista muito famoso, o seu violino de igual valor, muito famoso também, as músicas que ele tocava, nossa, e sempre o show dele cheio, cada cadeira um valor altíssimo. E aí pegaram esse profissional e colocaram numa estação de metrô, bem movimentada da cidade.
E assim, durante o dia todo, de graça, tocando ali o que ele toca nos shows. Poucas pessoas, de repente, dá para contar no dedo, acho que pararam para apreciar esse tipo de manifestação artística. Então, por isso que me fez lembrar, porque o quão importante é de nós sabermos refinar a nossa linguagem. Refinar a nossa linguagem. A responsabilidade é nossa, né, de transmitir a mensagem. E esse estudo que ele faz, sabe, é muito inspirador. Essa capacidade dele sempre estar buscando conhecimento de forma a saber transmitir adequadamente para cada público. Ou seja, a essência é mantida, mas a maneira de falar, de se comunicar, aí é ajustada, é adaptada, para que o outro lado perceba o que tem que ser percebido, né, do Kung Fu. E dentro da jornada do Kung Fu, do praticante de arte marcial, em especial o Wing Chun, a gente aprende também a aprender, a como aprender. E ele me falava muito no início desses trabalhos com unidades militares, forças de segurança, agora no campo corporativo, né, na parte de segurança, poxa, como eu vou trabalhar com Kung Fu, com Wing Chun, com a arte marcial, por exemplo, no meio corporativo, num shopping center, para a área de segurança. Então ele falava muito de aprendermos a identificar os pontos de conexão. Quais são os pontos de conexão que tem com o Kung Fu? Que é o contato, né? Que é o contato, né? Então, através do contato... Não sei. Acho que não. Aqui, ó. Aqui do lado, aqui, achei. Pronto. Aqui. Não, o outro lado deve estar por aí. Deixa eu falar. Então, através do contato, da conexão, seja com um shopping, ou com uma unidade policial ou militar, ou com quem quer que seja, uma vez estabelecida a conexão, começam a vir informações. E aí a gente tem uma noção melhor de como se adaptar, de como passar a mensagem, de como aprender com o outro. Acho que aprender tem muito com isso. Então, me inspiro muito no meu mestre, né? De sempre estar buscando conhecimentos com a finalidade também de adequar a minha linguagem a diferentes públicos, né? O nosso próprio mestre, ele tem uma frase que ele repete com uma certa frequência, que é a ideia de Wing Chun uma parte do Wing Chun, né, é você se dedicar a fazer bem. O quê? Qualquer coisa, aquilo que você for colocar a mão, que você se dedica a fazer bem, né? Uhum. Então, a gente estava falando mais cedo dessas capacidades todas que são desenvolvidas não serem mágicas, não são mesmo. Acredito eu que sejam somente sua capacidade de tudo que você for fazer, você olhar para aquilo de verdade e se dedicar a... E você falou antes, né? O Wing Chun, ele ajuda a pessoa a fazer melhor o que ela já faz. Então, é você chegar lá e se dedicar com o melhor que você tem de fazer aquilo por inteiro, né? E fazer de verdade. E é claro que a prática disso, ela auxilia em qualquer área, né? Em várias áreas. E para fechar, né? Uma pergunta mais simples, né? O que é Kung Fu? Essa é facinha, né? Essa é facinha. Para você, nesse momento, o que é Kung Fu, né? Certo. Então, eu me apoio muito e concordo e assino embaixo quando a gente fala do Kung Fu, é algo para... É um conhecimento, é tudo, né? É para a vida. Não só, obviamente, para questões corporais de combate, mas também para a vida como um todo. Eu acho que é uma, digamos assim, é uma forma, é um mecanismo, é uma ferramenta, digamos assim, entre aspas, muito, muito rica para aprendermos a viver melhor, com mais qualidade, a nossa própria vida. Então, assim, eu fico muito honrado, né, feliz, sabe, minha esposa está aqui presente, a Adriana, que eu amo muito, e com o Kung Fu, a gente está falando aqui, a gente aprende a apreciar várias coisas, como é para a vida, inclusive a vinda dela aqui. O quão isso é importante, sabe, para mim. O apoio da minha família também, obviamente cada um a seu modo, e a gente tem que entender, cada um tem seu ritmo de vida, né? Minha filha, o apoio que a minha filha me dá, a Juliana. Então, o Kung Fu nos ajuda muito nisso, sabe? Não só a perceber a nós mesmos, mas a perceber o outro de tal forma
em que a gente busca cada vez mais manter essa conexão que a gente tanto falou hoje de forma saudável, sabe? Para que fique uma via de mão dupla, a comunicação, a interação entre todos nós, né? Então, Kung Fu para mim é algo para a vida, sabe? Bom, mestre Fábio, eu queria, antes de passar a palavra para os demais, agradecer a sua presença, da sua esposa Adriana também, por estarem aqui hoje prestigiando a gente em plena sexta-feira, porque eu acho que o que você compartilhou com a gente é muito importante. Muitas vezes a gente tem uma visão sobre defesa pessoal muito infantil, na qual você fala, ó, quando você perder a arma, você faz assim. Quando o bandido chegar na gola da sua camisa, você faz assado. Mas você não quer perder a arma. Você não quer que a pessoa chegue tão perto. Então, como é que a gente atua com profissionais que já são super especialistas, já são super casca grossa, né, como se diz na gíria, e a gente, muitas vezes, ainda assim vai ter algo para contribuir. Então, acho que hoje foi muito importante, né? Recomendo até para quem tiver assistido ou nos escutado no Spotify, que faça isso mais de uma vez, para que possa, muitas vezes, apreciar uma coisa que, com tanta informação, acabou passando despercebido. Então, queria de verdade agradecer a presença de vocês aqui, obrigado, que engrandece muito o nosso trabalho. Obrigado mesmo. Essa presença foi muito especial. Essa possibilidade de falar com pessoas que no seu caso, você é do Wing Chun também, né, da nossa linhagem, mas aplica esse conhecimento de maneira muito direta em outra área. Então, poder conversar com essas outras áreas é muito importante, porque ajuda no que você estava falando mais cedo, de nós nos refinarmos como transmissores de algo. No caso, aqui a gente está tentando transmitir um conhecimento, falar para pessoas do que se trata, né? Então, ter pessoas que abordem outras áreas, né, a partir do Wing Chun, de outras artes marciais, é super importante. Né, e ter o prestígio de um tio Confúcio Soki nosso aqui é muito legal, né? Porque como a gente tem um contato familiar e, além disso, tem um outro, que é de coisas que nós podemos compartilhar com tanta gente. E espero que a gente consiga fazer isso cada vez melhor. E recebendo você aqui, e espero que outras vezes a gente tenha acesso a públicos e acesso a informações e até mesmo a vocabulários, a maneiras de tocar o outro com mais precisão, né? Você tem alguma consideração? Eu só quero mais uma vez agradecer a todos pelo convite. É uma honra estar aqui entre vocês, sabe? Eu fico muito feliz. Estou lembrando lá de trás do meu início no Wing Chun aqui no Rio de Janeiro, não desmerecendo de forma alguma meus irmãos Kung Fu da época, que eu conheci na época, mas vocês são super caras, sabe? Assim, o Wing Chun, o Kung Fu no Rio, no Brasil, no mundo, na internet, né? Vocês têm muito a contribuir com trabalhos como esse de hoje. Muito, enormemente. Eu pude, como eu falei, em viagens minhas internacionais, eu pude presenciar o respeito que tem da nossa organização, da nossa família, lá fora, aqui dentro também, no país, óbvio, mas lá fora, na China, nossa, tão distante. E ver o trabalho de vocês, o nível do trabalho, sabe, me deixa muito contente. Tá? Então, é uma grande honra ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite e espero ter contribuído de alguma maneira com o nosso bate-papo. Né? Legal. Certeza. Certamente contribuiu, foi fenomenal. Agradecer muito. Para mim é uma honra. Para mim sempre me admirou que uma pessoa que trabalha com segurança tem uma leveza tão grande no viver. Entendeu? A gente pensa no cara sisudo, segurança e tal, e aí olha para você e fala assim, como assim? Eu só sou feio mesmo. Tem alguém dizendo que não ali. Opa, que bom, né? Que bom. Muito obrigado, Soki. Gostaria de agradecer aqui ao Betamax, o Estudo Betamax. Hoje é o Gustavo Henrique que está aqui com a gente. Agradecer ao Dimitri que também veio. Agradecer a Adriana que está sempre com ele. A gente já viajamos juntos algumas vezes. E ela está sempre conosco. Muito obrigado. Agradecer a vocês também que estão acompanhando. E nos vemos no próximo episódio de Vida com Fogo. Não, faltou... Então, poxa. Temos um episódio? Temos um episódio. Você que criou o negócio, agora você quer matar ele, coitado. Temos um episódio, então. Até a próxima. Até, pessoal. Até.